Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Ebert. No vídeo de agora eu vou fazer a correção e a explicação, sobretudo, das atividades do PET de História do segundo ano, volume 6, na terceira semana. Bem, a nossa terceira semana, que inicia-se hoje e presente na página 107, fala sobre a invasão do Iraque. Esse é o nosso objeto de estudo nessa terceira semana, cujo eixo temático, então, é a expansão de fronteiras, a guerra como possibilidade permanente. O tema 3, expansão e guerra, e dentre as habilidades está identificar as motivações da invasão, ocupação e situação atual do Iraque, por meio da leitura de reportagens e de análises vinculadas por revistas, sites e jornais. Os conteúdos relacionados são a invasão do Iraque, e a nossa matéria faz interdisciplinaridade com filosofia, geografia e sociologia. Bem, para que a gente possa entender, então, o próprio PET traz aqui a definição do conceito, né? A guerra do Iraque, ou ocupação do Iraque, foi o conflito que começou no dia 20 de março de 2003 com a invasão do Iraque por uma coalizão militar multinacional liderada pelos Estados Unidos. Bem, moçada, então para a gente poder entender a guerra do Iraque, que vai lá de 2003 e termina em agosto de 2011, eu vou explicar todo o enredo por detrás desse que é considerado o maior conflito até então, né, do milênio, e o mais caro também. Bem, para que a gente possa entender a guerra do Iraque, a gente precisa conhecer os dois atores principais desse conflito, que é o presidente norte-americano George W. Bush e o ditador ou presidente vitalício Saddam Hussein do Iraque. Bem, moçada, entre os antecedentes da guerra do Iraque, nós temos três fatores, tá? Três fatores históricos. Que um é a Guerra do Golfo, que foi o objeto de estudo na semana 2 do PET, que foi causada por quê? A partir do momento que as tropas iraquianas, que estavam sob o regime do governo Saddam Hussein, invadiram o Kuwait, né? Alegando que o país estava prejudicando o Iraque de vender o petróleo, inclusive o Kuwait vendia o petróleo a um preço muito baixo. O Iraque então invade o Kuwait e vai ser feito então através de uma interpretação que a ONU, a própria Organização das Nações Unidas, vai fazer do que estava acontecendo lá na região do Golfo. E vai ser formada então uma coalizão pela própria Organização das Nações Unidas, liderada pelos Estados Unidos, em apoio com outros países, como a própria Inglaterra, a Bélgica, a França, a Dinamarca, a Austrália, mas, sobretudo, as forças militares mais poderosas no contexto da Guerra do Golfo serão a dos Estados Unidos e a da Inglaterra. Um outro ponto também, que é anterior à Guerra do Iraque, é a criação da UNSCOM, que em português significa Comissão Especial das Nações Unidas. Essa comissão, moçada, ela foi criada com o objetivo de inspecionar se o Iraque, né, estava fabricando armas de destruição em massa, armas químicas, armas biológicas e, sobretudo, armas, né, nucleares. Aconteceu que foi feita essa revista a partir de 1991, né, a partir da criação da UNSCOM, e em 2002, até o ano de 2002, nada havia sido encontrado. Só que em 2001 nós temos o atentado ao World Trade Center, que foi uma ação terrorista liderada pelo Osama Bin Laden, né? O próprio Bin Laden chamou para si a autoria dos atentados, que no caso foram dois atentados que aconteceram nos Estados Unidos, né? Um no Pentágono e o das Torres Gêmeas, e ambos utilizaram aviões comerciais para cometer os atentados. O que vai fazer com que os Estados Unidos declarem uma guerra ao terror, né? Vai assumir uma posição de intolerância às nações do Oriente, na qual eles, inclusive, vão chamar de eixo do mal, que seriam alguns países, alguns estados muçulmanos que teriam ligações com as organizações terroristas. Então, dentre os antecedentes da guerra do Iraque, nós temos esses três. Já os motivos que vão levar à guerra. O principal motivo é a teoria, né? É a teoria que os Estados Unidos criou, formulou, de que
o governo do Saddam Hussein, o regime do Saddam Hussein no Iraque, estava desenvolvendo armas de destruição em massa, ou armas nucleares, químicas ou biológicas, e que essas também seriam fornecidas aos terroristas que, desde o 11 de setembro, passou a ser os inimigos número 1 dos Estados Unidos. Tá ok? Bem, é lógico que há várias interpretações sobre os motivos que levaram à guerra do Iraque. A que foi assumida, a postura inicial assumida pelos Estados Unidos, é a de que armas de destruição em massa, armas químicas e armas biológicas estavam sendo produzidas pelo governo de Saddam Hussein. Contudo, moçada, através do que aconteceu pós a guerra do Iraque, foi feita também uma interpretação sobre a política imperialista, né, econômica dos Estados Unidos. Principalmente por ele ser o líder da coalizão militar que invadiu o Iraque, e tem essa charge aqui que o professor mostra para vocês. The Four Horsemen of the Drilocalypse, que seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse, e tem a charge aqui, né, o George W. Bush desenhado aqui, onde ele diz, né, alright now, our mission is really accomplished. Tudo certo, agora a nossa missão está realmente cumprida. E os cavaleiros do Apocalipse são quem? A ExxonMobil, a Chevron, a Shell e a BP, que é a British Petroleum, que é uma companhia petrolífera da Inglaterra. E as outras 3 pertencentes à Bélgica, Suécia e Estados Unidos. Então a gente consegue perceber que há também um interesse econômico por detrás. A fim de que Saddam Hussein invade o Kuwait alegando que o Kuwait está vendendo petróleo muito barato para os americanos ou para o Ocidente. Ao ocupar a região do Kuwait, a Guerra do Golfo foi declarada com o propósito de só tirar o Saddam Hussein de lá? Ou de fazer com que o petróleo continuasse sendo vendido barato? E é nesse contexto aqui que a charge também nos mostra um dos interesses econômicos, né, por detrás da invasão do Iraque, que também é um forte produtor e tem várias reservas de petróleo. Acontece que lá em 2010, quando assume a Casa Branca o presidente Barack Obama, que desde o início da sua campanha falava que ele iria pôr fim à guerra do Iraque, que já custava quase $1 trilhão para os Estados Unidos. Atentem-se, moçada, que a Constituição dos Estados Unidos determina que mais de 50% do PIB, né, do Produto Interno Bruto do país, seja destinado ao Ministério da Defesa, que vai para o Exército. Portanto, é o contribuinte norte-americano que financiava a guerra. Então, isso foi uma das promessas de campanha do Obama. Dentre as consequências da guerra, nós temos. Dentre as consequências da guerra do Iraque, nós temos, infelizmente, tá? Um estrago, um prejuízo humanitário e, sobretudo, histórico muito grande. Os monumentos como museus, palácios, monumentos históricos, inclusive, que embelezavam Bagdá, capital do Iraque, foram completamente destruídos. No setor humano, há vários casos e relatos de mulheres que foram violentadas, que foram estupradas por soldados que pertenciam à coalizão que invadiu o Iraque. E, sobretudo, também por militares do exército israelense. Um outro ponto também é que a gente tem um agravamento da condição de vida no Iraque. A mortalidade infantil, a subnutrição, ela alcançou números absurdos. E, sobretudo, o prejuízo psicológico que vai afetar, que vai acarretar na maioria da população, e principalmente dos mais jovens. Onde o dado que eu coloco para vocês aqui no slide, onde mais de 70% da população acabou tendo problemas psicológicos oriundos da guerra. E sem contar também os gastos exorbitantes, quase que estratosféricos da causa da guerra, onde a Inglaterra teria gastado algo por volta de 9 bilhões de dólares e os Estados Unidos 845 bilhões durante a invasão. É claro que até o fim da guerra esse número é muito maior, porque mesmo não havendo fogo, o apoio logístico também consome muito recurso para os exércitos. Ou seja, esse número com certeza ultrapassa a casa dos trilhões de dólares.
Já as atividades do PET é muito simples. A gente tem a leitura de um texto que fala o seguinte: a invasão do Iraque na nova ordem mundial. Com o fim da ordem bipolar, onde o mundo estava dividido entre os interesses dos Estados Unidos da América e da União Soviética, o mundo passa para uma nova ordem multipolar. Novos países surgem na disputa por hegemonia. O ZEUA cria a ideia de guerra preventiva para garantir seus interesses no mundo e ataca qualquer país que representasse uma ameaça à segurança e aos interesses americanos. Os Estados Unidos tinham interesse de impor uma ordem unipolar ao mundo, sob a sua liderança, após os atentados do 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão e depois o Iraque. Os norte-americanos pretendiam controlar o Oriente Médio, que ligava os continentes africano, asiático e europeu, e suas reservas energéticas como petróleo e gás natural, além das reservas de água que sempre foram motivos de conflitos regionais. A guerra contra o Iraque custou ao ZEUA quase US$ 1 trilhão e milhares de vítimas fatais entre civis e militares, além de agravar a situação de violência, desigualdade social, conflitos entre etnias, grupos religiosos rivais e a reconstrução da região pós a guerra. Esses fatores levaram os Estados Unidos a retirarem suas tropas do Iraque. O mundo, com a intensificação da globalização e do capital financeiro, levou os países a uma fragilidade de controlar o fluxo de capital e, consequentemente, os Estados Unidos passaram a ter dificuldade em manter a hegemonia e perderam o controle sobre o capitalismo financeiro, que na nova ordem o sistema não tem a necessidade de estar ligado a uma nacionalidade, o que aprofunda ainda mais os conflitos de várias ordens, como políticas, sociais, econômicas, étnicas, religiosas, já que as desigualdades passaram a ser determinadas por esse novo sistema. E as nossas atividades são as seguintes. Número 1. De acordo com o texto, descreva a ideia de guerra preventiva desenvolvida pelos Estados Unidos. Número 2. O que os Estados Unidos tinham interesse de impor. Número 3. Cite os fatores que levaram os Estados Unidos a retirarem as suas tropas do Iraque. E por último, a número 4. De acordo com o texto, o que acontece com o mundo com a intensificação da globalização e do capital financeiro? De acordo com o texto, veja bem, a guerra preventiva ou ataque preventivo é uma ação armada, empreendida com o objetivo de evitar que a outra parte ataque, embora não haja evidência que o ataque seja iminente ou que esteja sendo planejado. Esse discurso foi utilizado pelos Estados Unidos nessa ofensiva ao Iraque, onde o presidente George W. Bush teria falado, que o Estado israelense seria integrante do eixo do mal, formado pelas forças delinquentes que supostamente eram detentoras de armas de destruição em massa e que estariam envolvidas com grupos terroristas, algo que também não foi comprovado nem antes, nem durante, nem depois da guerra. Já, meus queridos, a número 2. O que os Estados Unidos tinham por interesse de impor? A gente deve entender que, devido ao fortalecimento econômico, os Estados Unidos exercem um grande poder sobre os estados internacionais. E também nos organismos financeiros internacionais, ok? Como, por exemplo, apoiando as políticas e forçando a abertura da economia nos países subdesenvolvidos, o que o faz exercer um forte poder de manipulação sobre o mercado internacional. Então, com base nisso, a gente pode concluir que os Estados Unidos, na questão do Iraque em 2003, queriam impor a sua influência entre as Nações Unidas, sobretudo no campo militar e econômico. Dentro desse contexto onde a hegemonia norte-americana deveria prevalecer nessa nova ordem econômica global a partir dos anos 90, com o fim da União Soviética. Já número 3, dentre os fatores que levaram os Estados Unidos a retirar as suas tropas do Iraque, nós podemos dizer que estão o fato, dos gastos exorbitantes com a causa da guerra, algo próximo de US$ 1 trilhão, as inúmeras baixas militares e civis e, sobretudo, a filosofia política do substituto do George Bush, que foi o Barack Obama, que desde o início da campanha dele lá, em 2009, dizia que iria pôr fim à guerra no Iraque. E por último, respondendo ao número 4, o capitalismo, de acordo com o texto, o que acontece com o mundo com a intensificação da globalização e do capitalismo financeiro? Primeiro, a gente precisa entender o que é o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro é, dentro do sistema capitalista,
caracterizado pelo crescimento da especulação financeira, em torno de ações de empresa, juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito que acabam se transformando em mercadoria e sendo comercializado como mercadoria. No mundo globalizado, pessoal, e multifacetado como é hoje, em relação às oportunidades de investimento fora do país de origem, os países veem seus investimentos serem colocados fora do próprio país. Ou seja, os investidores, vendo oportunidades em outros lugares para investir, tiram o dinheiro do país de origem e aplicam em outro. Isso daí abre, né, precedente para gerar desigualdade e, sobretudo, conflito, como que aconteceu no Oriente Médio e, sobretudo, a gente tomando o exemplo mais recente, o que está acontecendo com a Venezuela. Tá ok? Já a questão número 2. Enem 2008. Na América do Sul, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, lutam há décadas para impor um regime de inspiração marxista no país. Hoje são acusados de envolvimento com o narcotráfico, o qual supostamente financia suas ações, que incluem ataques diversos, assassinatos e sequestros. Na Ásia, a Al-Qaeda, criada por Osama Bin Laden, defende o fundamentalismo islâmico e vê nos Estados Unidos da América e em Israel inimigos poderosos, os quais deve combater sem trégua. A mais conhecida de suas ações terroristas ocorreu em 2001, quando foram atingidos o Pentágono e as torres do World Trade Center. A partir das informações acima, conclui-se que as ações guerrilheiras e terroristas no mundo contemporâneo usam métodos idênticos para alcançar. Não, moçada. A guerrilha busca impor contra seus oponentes sequestros de pessoas muito importantes dentro da política, dentro da economia, inclusive, que eles consideram inimigos nacionais. Por outro lado, os terroristas já agem de uma maneira diluída. Eles estão espalhados pelo mundo como aqueles chamados lobos solitários e também em diversos polos, onde eles sabem, né, estabelecem a hora de atacar os seus inimigos de acordo com que a gerência ou a direção do sistema deles lá, né, da organização terrorista, determina. Então são duas situações completamente diferentes. Já número 2, o apoio internacional recebido pelas FARC decorre do desconhecimento pela maioria das nações das práticas violentas dessa organização. Essa também está errada, tá? Ultimamente, diversos movimentos internacionais lutam pelo fim das FARC, tendo suas ações vinculadas ao tráfico de drogas. Acabaram tendo motivações políticas questionadas em face às volumosas quantidades de dinheiro que o tráfico movimenta na região controlada pelos guerrilheiros colombianos. E, sobretudo, moçada, por quê? Foi feita uma anistia, inclusive, na Colômbia, perdoando os guerrilheiros da FARC, inclusive, onde a democracia, nos últimos anos, ela conseguiu avançar um pouco nesse país, né, principalmente na Colômbia. Por quê? Foi estabelecido um cessar-fogo com o fim desse embate que havia entre as FARC e o governo colombiano. Então a gente consegue perceber também que essa é uma alternativa errada, porque a maioria das nações estão contra o que as FARC fariam, principalmente sobre o tráfico de droga, que traz prejuízos incomensuráveis para a sociedade, independente do país que seja. Já, alternativa D, o fato de eu ter pulado a C, você já consegue presumir que ela esteja correta, né? Bem, as organizações mencionadas identificam-se quanto aos princípios, né, que seria quanto aos princípios religiosos que defendem. Pessoal, também está errado. As FARC não se valem de nenhum tipo de justificativa religiosa para as ações delas aqui na América Latina, tá bom? Então, ponto final. E a letra E também está errada. Tanto as FARC quanto a Al-Qaeda restringem sua atuação à área geográfica em que se localizam, respectivamente, América do Sul e Ásia. Moçada, eu teria respondido a letra E como errada, mas quando eu comecei a reformular as respostas, eu cheguei à seguinte conclusão. Veja bem, as ações terroristas da Al-Qaeda, elas não restringem sua ação em determinadas regiões do planeta. Veja bem, a Al-Qaeda, embora ela tenha origem lá no Oriente Médio, ela fez os ataques lá no 11 de setembro nos Estados Unidos. Toda e qualquer oportunidade para fazer frente aos inimigos é aproveitada. Já as FARC, não tendo representante disseminado no mundo afora,
eles concentram as suas ações onde? Na floresta colombiana. Então, a letra C é a correta. Foi o caso que a nossa aluna Júlia aí disse, né? A Júlia mais a Raíssa tinham marcado a letra C e realmente vocês estão corretas. Por quê? Os atentados do 11 de setembro, a gente tomando como premissa o que o texto nos ofereceu aqui, eles promoveram a grande revisão na política de proteção territorial dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, antigamente quando a gente viajava de avião, o piloto da aeronave, ele permitia que a gente entrasse até a cabine da aeronave para poder conhecer. Havia essa exceção, hoje em dia não. O acesso à cabine das aeronaves ficou extremamente impossível. Por quê? Por causa dos atentados do 11 de setembro. Então, a alternativa C é a correta. Atividade número 3, moçada. Quanto ao choque de civilizações, Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menininha americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer e sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou essas palavras, elas foram entendidas como uma manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples, imaginando uma menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural da diplomacia. Não, porque a diplomacia são relações políticas, tá? Que promovem tanto a paz quanto a guerra, mas buscam sempre o consenso. Letra B, exercício da alteridade. Letra C, expansão da democracia. A gente precisa entender que tanto no Oriente Médio, pessoal, base da maioria dos conflitos, havia democracia como forma de governo, tá? Por mais que a gente tenha as ditaduras de Saddam Hussein no Iraque, a do Gaddafi na Síria, os outros países do Oriente também têm democracia, como o caso do Irã. O Irã tinha um presidente. Então, não é a questão da democracia. Letra D, universalização do progresso. A questão do progresso ela não está sendo debatida em momento algum do texto. Letra E, conquista da autodeterminação. Moçada, eu também responderia a questão da autodeterminação. Contudo, a palavra alteridade aqui, ela não é austeridade. Alteridade significa o quê? Qualidade do que é do outro. Por isso, o eu só pode existir através do contato com o outro. A questão aborda a necessidade do exercício da alteridade como algo que vai implementar uma melhor compreensão sobre a cultura do outro povo. Certo? Então, isso é exercício de alteridade. Esse é o contexto que está explicitado no desafio cultural que o autor propõe para a gente aqui. Entender a cultura do outro, entender as necessidades do outro, como forma de compreender melhor essa situação toda aí. Então, a alternativa correta é a letra B. Bem, moçada, terminamos então a correção do PET dessa semana, 3 do volume 6 de História. Até o próximo, um abraço a todos, fui!